Olá, família de Deus, é uma alegria para nós. Estamos mais uma vez, com esse projeto, do podcast da Copab. E a ideia central, do nosso propósito aqui nessa manhã, nesse dia, é realmente estabelecer a unidade na verdade. Então o projeto toda semana a gente está convidando um pastor, um apóstolo, um profeta aqui da cidade de Brusque, para a gente compartilhar um pouquinho da sua história. E a base, o fundamento desse nosso encontro, ele está em João capítulo 17, versículo 20, que diz: "Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste." E é tremendo nós entendermos essa oração de Jesus, com um anseio que nós venhamos andar e caminhar em unidade até nos tornarmos um só povo, um só corpo, uma só família. Então, quando nós estabelecemos a nossa unidade, na verdade, ela jamais vai nos decepcionar. Então, para essa quinta edição do podcast aqui da Copab, está comigo aqui o nosso querido irmão em Cristo, pastor Fischer, que é fundador da igreja Casa de Oração, e também ele faz parte do Conselho Fiscal, já há muitos anos, do Copab, do Conselho de Pastores de Brusque. E também tem um lindo e maravilhoso projeto aqui, chamado Fazenda Canaã, que já há muitos anos Deus tem usado toda a sua família para trazer libertação, para trazer cura, para trazer restauração em tantas famílias que esse trabalho tem feito aqui na cidade. Então, pastor Fischer, é uma honra estar para nós aqui, do Conselho, nesse momento receber o senhor aqui, e a gente já vai direto para a primeira pergunta. Queria que o senhor se apresentasse, contasse aí um pouquinho da sua família, dos seus filhos, das suas filhas, dos netos. Já tem neto, Não está ainda na fase do bisneto, pastor Fischer? Ainda não, mas está quase chegando. Está quase chegando. Bom dia a todos, a paz do Senhor, para todos que estão nos ouvindo nesta manhã. Eu sou pastor Fischer, da cidade de Brusque, Nasci aqui nessa cidade, amo essa cidade, oro muito por essa cidade. Sou casado com Osnilda Maria Fischer, Já há 47 anos de casamento. Barbaridade. Mais 3 entra no cinquentão. 3 filhos abençoados, A Michele Cristina Fischer, o Rafael Fischer e a Gisele Fischer. E tenho 8 netos, Isso é muito bom, Então eu acho que ser avô é ser pai pela segunda vez. E é só festa. É muito gostoso, Então, amo essa cidade, E com 40 anos eu tive um encontro real, com Jesus. Eu sempre fui, eu tinha uma religião, mas aí conheci Jesus verdadeiramente, e quando Jesus entra na nossa casa, a transformação, a salvação, Porque o Evangelho é boas novas, é modernidade de vida. Uau. E quando Jesus entrou na minha casa, na minha família, houve uma transformação, houve milagre. Faz quanto tempo isso, pastor, que o senhor teve esse encontro? Faz 25 anos. 25. Com 40, eu me converti. Faz 25 anos que eu estou servindo ao Senhor. É uma trajetória longa já, E hoje eu posso falar uma coisa que é importante, para minha família, para mim principalmente, Josué 24:15. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Isso é a coisa mais importante, Então, estou feliz nessa manhã de estarmos aqui, compartilhar, o que Deus fez em 25 anos na minha vida. Que benção, pastor Fischer. E conta um pouquinho para nós também sobre esse início do seu chamado pastoral, nessa questão depois também esse desafio que é para todo líder, todo pastor. O senhor também iniciou uma congregação, a Casa de Oração. Sim.
E depois entrou dentro dessa dimensão de realmente cumprir o que queima maior no seu coração, que é esse chamado, né, de cuidar de pessoas, Evangelista, né? Evangelista. Como é que foi o teu chamado pastoral, assim? Como é que foi esse início? Depois que eu aceitei Jesus, na verdade eu fui convidado para ir na Donep, né? Aí o Ivan Mafezoli me convidou, fui para a Donep. O senhor também é um fruto da Donep. Da Donep, é. Que benção. Aí aceitei Jesus lá também, né? E foi uma caminhada, é um processo, né? Uhum. E depois conheci uma família na Limeira e começamos a fazer culto na casa. E daqui a pouco a gente, né, Deus falou, compramos um terreno e abrimos um ministério, Casa de Oração. Uhum. E depois de um ano, eu já estava com o pastor Benedito, lá no presídio de Tijuca, levando uma palavra. Eu apenas ia junto, né, não tinha uma maturidade espiritual, nada, né, não tinha um conhecimento ainda da palavra. E aí eu fiquei 20 anos em Tijucas, trabalhando lá e fui me aperfeiçoando a cada dia, buscando, né, através do Espírito Santo, né. E depois de um ano, então, eu ardia no meu coração, né, eu sou um pastor missionário, né, eu já viajei 20 países, assim, já fui para muitos lugares, para a África, fui para muitos lugares, 14 vezes para a Amazônia. E a gente faz esse trabalho, né, de evangelista. Então, eu amo é ganhar alma para o Senhor Jesus, né. Amém. Aí abrimos a Fazenda Canaã, aqui na Limeira. Depois de um ano, comprei a fazenda aqui, começamos a trabalhar com a Fazenda Canaã. Uhum. E nós estamos gravando aqui na Fazenda Canaã e nós estamos vivendo uma experiência aqui como Pedro, né. Pedro andou sobre o mar e nós estamos sobre a lagoa, né, do pastor Fischer. Um lugar muito maravilhoso, parece o ambiente do Éden, muito gostoso essa atmosfera aqui. Vamos falar um pouquinho também, pastor, né, qual foi, eu sei que o senhor já está há muitos anos, né, como pastor fazendo parte do conselho, né, do COPAB, qual que é quando você conheceu, né, qual foi a tua primeira impressão aí do COPAB? E nesse tempo que o senhor está caminhando, né, com os pastores, o que tem gerado assim na sua vida, assim, nesse sentido? Qual que é a tua experiência, né, nesse tempo de mesa e tal? Quanto ao COPAB, assim, o que eu vejo, né, uma coisa fundamental para a cidade é a unidade. E se tem uma coisa difícil, né, hoje, os ministérios, né, os pastores andam juntos. É um grande desafio. Uma grande dificuldade, né. Eu sou um cara assim que convidei muita gente para ir para o COPAB, não, mas eu não gosto, né? Sempre tem uma desculpa, né? Porque eu fui lá um dia, recebi uma palavra que eu não gostei, aí eu falei para ele se ele come peixe. Aí, peixe, eu como, tu come a escama? Não. Tu come espinho? Não. Então vai lá e tira o que é bom para ti e põe em prática. Sim, sim. Né? Entendeu? E que não foi muito agradável, joga fora. Joga fora. Coloca no lixo. Pega o que é bom, né? Pega o que é bom. Isso é importante. Então eu não vou deixar de estar em unidade, né? Sempre a gente vai ouvir uma coisa, às vezes até uma repreensão e a gente pensa que é para os outros, né? Mas às vezes está falando conosco, né? Uhum. Então eu acho muito bonito, né? O trabalho do COPAB, da unidade, muito bom. Eu acho que eu estou quase 10 anos, um pouquinho mais já no Conselho Fiscal, né? Uhum. E estamos aí trabalhando pela unidade da cidade, isso é importante. Uhum. Eu gosto muito eu oro muito em cima, Neemias 1:4, né? Depois vocês podem ler em casa. Neemias foi um guerreiro que, né? Da unidade, né? Sim. Voltou para Jerusalém, né? Para construir, né? Os muros. Quando ele viu tudo destruído lá, ele não quis mais ficar no palácio, né? Ele não quis abriu ficar mão, no conforto. né? Ele abriu mão para ir lá e ajudar o seu povo, né? Foi lá e uma coisa que eu aprendo ali, né? Antes dele ir para Jerusalém, antes do rei liberar ele lá, né? Ele orou 4 meses e pediu perdão pelo pecado da cidade. É isso que a unidade tem que fazer. Uhum. Pedir perdão pela idolatria da cidade. Sim. Pedir perdão, né? Pela mentira, Uhum. né? Pedir perdão, né?
pelos antepassados, por falta de conhecimento. Sim. Isso é importante, né? Eu acho o trabalho com o Copabe muito bom. Eu fui uma vez e estou até hoje lá, fazendo parte, né? O senhor já passou de uma década, então, fazendo parte do conselho hoje. Já faz. O conselho vai para 28 anos, né? 28 anos. Esse ano. Eu acho que eu estou mais de 10 anos já. Eu creio que sim. O senhor está bastante tempo. Bom. Mas que bom, pastor Fisch. Eu sei que o pastor Fisch, ele é uma pessoa muito empolgada, né? Nesse sentido da unidade. Já há muitos anos ele tem gerado esse testemunho, né, para nós, né? E todos os anos, né, já há muitos anos, ele sempre quer dar o play, né? O start primeiro café do ano. Primeiro café do ano é na Fazenda Canaã. E realmente, né, você tem que vir aqui nesse café e conhecer esse lugar, porque realmente o banquete é forte, né, pastor Fisch? Eu não sei se ele é abastada a mesa, né? Para ouvir a palavra. Mas assim, ó, a ideia desse principal, né, do Conselho de Pastores, que a gente está falando um pouquinho aqui sobre isso, ele é uma mesa, né, de relacionamento, né, pastor Fisch? Sim. É uma mesa onde a gente faz essa conexão, né, a gente se conhece, porque o Conselho ele não baseia na questão da igreja, né, da denominação, né, ele não é conselho de igreja, né? Sim. Ele o fundamento dele é isso aí, a gente tá na mesa, tá tomando um café, tá junto. Depois, claro, a gente tem um tempo de oração, tem um tempo de ouvir uma palavra, né, tem um tempo de compartilhar. E a gente sempre vem assistindo isso, né, vem vivendo isso, que não é somente nesse encontro, né? A gente pode depois estar no ministério um do outro, Sim. pode estar marcando um café fora esse momento. Então, assim, o fundamento, a base, é essa mesa de relacionamento. Então, isso tem gerado muita coisa boa para nós. E, ao mesmo tempo, a gente vê, né, pastor Fisch, que a questão da unidade, ela é uma grande dificuldade, não só nesse contexto, né, entre pastores, entre denominações. A gente vai ver que nós temos muita batalha dentro da própria família de estabelecer a unidade ali, né? Entre pais e filhos, né? Entre irmãos, sim, entre parentes. Então a gente sim, vê que é um desafio aí dentro. Você vai para um projeto de empresa profissional, você vai ver que lá também tem essa batalha de todo mundo trabalhar unido ali dentro da empresa. Tu vai para o ambiente da tua congregação local, da formação da tua liderança local, tu vê que é um grande desafio. Então, a unidade não é só num contexto entre denominações ou entre pastores. A gente vê que isso é um desafio que aconteceu lá dentro do Éden. Né? Primeiro homem, primeira mulher que foi estabelecida na comunhão com Deus, lá já foi traçada uma guerra, né? Onde houve uma ruptura ali, né? Houve uma divisão, entendeu? Perdeu-se a comunhão, perdeu-se a unidade. Então, que a gente possa entender isso é um dos maiores desafios que a gente precisa vencer, né? E ouvir aquela oração que Jesus faz aqui em João 17, né, pastor? Ele ora por isso, né? Ele ora pelos discípulos, que ele já estava ali, por nós que viríamos a nos tornar discípulos. É a última oração de Jesus ali. Né? Entendeu? Então, assim, nós precisamos perceber essa oração, e a gente tem visto já há alguns anos, né? Que a gente se torne a resposta dessa oração de Jesus, né? Para que a gente alcance essa dimensão de sermos um. Se eu não consigo estar na unidade, ou estar junto aqui, né? Estar junto, tomando um café, mesmo com as nossas diferenças de chamado e visão diferente, teologia diferente, né? Como nós vamos alcançar a dimensão de sermos um? Sim. Entendeu? Porque a unidade, ela não é o último estágio, né, pastor Fisch? Sim. O ser um que é. A partir do ser um, nós vamos conquistar uma cidade para o reino. Nós vamos impactar o mundo espiritual, né? Falando nesse contexto aí, pastor Fisch, né? O senhor já deu aí uma deixa na sua fala, mas eu creio que o senhor pode acrescentar um pouquinho mais aqui. Qual é a principal dificuldade que o senhor enxerga, né, referente à unidade? Qual que é assim? Poxa, isso aqui eu acho que é o que dificulta a unidade. Isso aqui eu acho que paralisa a unidade, né? Na sua visão, assim, nesse tempo de caminhada que o senhor tem, de ministério, de liderança, porque o senhor tem formação da congregação, o senhor tem a formação da sua família, o senhor tem a formação da Fazenda Canaã, você faz parte do conselho de pastores, você caminha também ali junto, né, com
com a rede Mevan também, então Sim. tudo é um ambiente que está construindo a unidade, entendeu? Que, na sua mente, assim, o que o senhor acha que, poxa, isso aqui é o que mais impede a gente viver a unidade? É uma coisa que eu acho que hoje não é mais tanto, né? Mas há muito tempo atrás, há uns 15, 20 anos atrás, eles honravam mais uma placa, uma denominação do que Sim. uma unidade. Sim. Porque a minha denominação, o meu ministério, né, entendeu? E eu acho que mudou bastante isso hoje. Está rompendo. Está rompendo isso, mas olha... Diante de tem tanto conflito, né, pastor? Eu sempre tinha uma frase que eu dizia, ele morre pela placa e não morre pela unidade, não morre por Jesus. Né? Porque a placa era tudo, né? Minha Sim. denominação era tudo, minha placa. E hoje, graças a Deus, eu vejo assim que rompeu bastante hoje, né? O centro hoje, né? O centro é Jesus hoje, né? Isso é o fundamental, né? De tudo. Então, uma coisa assim que eu vejo que rompeu bastante, né? Glória a Deus, hein? Quantos anos a gente estava no Copab e a gente não viu, né? A Assembleia, né? Tá junto, Tá junto. tal. E hoje estão lá juntos, que bonito. Eu fui convidado para pregar ali na Assembleia e fui pregar faz uns 30 dias atrás e isso não existia. E eles vieram aqui na vigília, pregaram aqui, veio da Limeira da Assembleia, pregou aqui, isso é unidade, isso né? Respeitando, né, também, sim. cada ministério tem o seu estatuto, seu regime, respeitando. Sua teologia, né? Cada um, né? A gente tem que respeitar. Mas eu vejo assim que mudou bastante. Tá rompendo, né? Tá rompendo quebrando bastante. Eu lembro, até esse dia a gente compartilhou junto no encontro, que em 2009 a gente teve aquele café com o pastor Jackson Rodrigues. Sim, lembra? Sim, me lembro, que ele trouxe uma palavra ali, me lembro. né, referente à revelação ali do corpo de Cristo, ali de Efésios 4. E toda a bagagem que ele vinha, né, vivendo como pastor no Nordeste, que ele era muito apegado à questão do CNPJ, da denominação, e que as outras, na verdade, para ele não era igreja, tal. Então ali foi um romper. Para mim foi uma experiência muito forte ali, porque antes daquilo a minha visão de igreja era só dentro de uma placa. 2009 era o que ensinava para nós. Entende? Tem que então, honrar, né? E claro que isso aí é um processo, né, de crescimento, né? Processo, e a gente vê o seguinte, né? É um processo natural. A gente vê as nossas crianças, né, nossos filhos, né? Sim. Eles passam a fase da criança dizendo que tudo é deles, né? Tudo é meu. É minha, é meu, né? Depois eles crescem mais um pouquinho, eles vão casar, daí agora eles têm a ideia de tudo é nosso. E aí eu vejo que até a gente entender que tudo é dele. Então, nada é meu, nada é nosso, tudo é de Deus. Mas isso é uma caminhada de maturidade, né? Referente a essa questão da unidade. Pastor, já estamos aí quase encerrando esse bate-papo aqui. Queria que o senhor também deixasse aí uma palavra nos corações aí dos pastores, dos líderes, das pessoas que vão estar assistindo a nossa conversa. E eu penso assim, além de nós participarmos da unidade, a gente precisa se tornar geradores de unidade. Entende? Porque é bom a gente, poxa, cheguei, né? Estou participando, estou desfrutando dessa mesa, mas que você também, agora que nem o senhor fazia, né? Pô, convida outro, traz outro, convida mais um. Pra gente ser esse gerador, né? Porque em algum momento a gente vai passar, né, pastor Fischer? Sim. E aí o legado a gente tem que deixar estabelecido referente a essa visão, né? Que palavra hoje o senhor deixa aí? Uma palavra que eu posso de deixar. Deus. Agora me deu um branco. Mas o senhor falou ali o senhor falou algo ali, depois ele pode cortar, né? Tá, mas o senhor falou aí dessa questão do chamar de Neemias. Eu acho que é uma palavra que o senhor poderia compartilhar um pouquinho mais, né, para nós. Uma coisa importante, né? Eu nasci em Brusque, né? E eu aprendi uma coisa assim que, né, nós temos que orar pela nossa cidade. Isso é uma coisa assim importante para nós. Às vezes a gente quer fazer tanto lá fora e esquece da nossa cidade. Sim. Né? E é uma cidade assim
é muito próspera, né? Hoje é muito materialismo, Sim. é muito forte. Sim. Tem o lado também, né, da religião, que também é forte, a gente tem que respeitar, mas nós temos que, né, se unir e orar em cima disso, né? E uma referência minha sempre foi Neemias, né? Neemias pediu perdão pelo pecado de Jerusalém, pelo pecado dos antepassados, né? Isso é muito importante para a cidade, né? E eu sei que eu também, né, vim de uma família assim, né, muito religiosa, assim, é difícil hoje porque, né, é uma guerra hoje, né? Sim. É uma guerra porque, né, a gente já veio de tradição, né? Lá de trás, né? E meu opa veio da Alemanha, né? Meu bisavô veio da Alemanha e já veio com aquela tradição. Uhum. E então hoje eu sei que não é fácil, né? Não. Mas uma coisa que eu posso deixar para vocês, pastores, uma coisa, não é a pregação. A coisa mais importante que eu acho de um cristão, de um pastor, não é a pregação, é o testemunho. Uau. O Isso aí. nosso testemunho vale mais do que 1000 palavras. Sim. Não é muito de blá, blá, blá de falar, mas o nosso testemunho, Isaías 43, 10, ele falou: vós sois as minhas testemunhas e os meus servos que eu vos escolhi para fazer a minha obra. Uhum. Então, uma coisa assim que eu tenho aprendido, o nosso testemunho. Martinho Lutero falou no livro Prega o Evangelho e prega o Evangelho. Aí ele botou: se for preciso, abre a tua boca, mas prega com o teu testemunho. Eu tenho, aqui nós somos em tudo 30 alunos, mais 10 que ajudam, aqui são 40 pessoas. E deixa eu falar uma coisa, a gente tem ensinado, né, que o nosso testemunho vale mais do que 1000 palavras. Isso é fundamental, né? E a gente ensina isso também para eles aqui, que são família, né? E uma coisa que eu também quero deixar para os pastores, né? Não case com o ministério. Sim. Né? Tem gente que se foca no ministério, esquece da coisa principal, que é a família. Verdade. Isso é uma coisa fundamental. A prioridade da nossa, né, não é o ministério, é a família. O que Deus mais ama é a família. Sim. E eu vejo muita gente casando com o ministério, esquecendo da família. Porque 1 Timóteo 5:8. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. Principalmente aqueles que não cuidam bem, né, da sua família, da sua casa. Olha bem, é pior do que o infiel. Olha bem, aquele que não cuida da família. Então, né, eu dou um alerta para os pastores. A prioridade é a tua família, a igreja também é importante, né? Nada, né? Mas a família é coisa, né? E 1 Timóteo também 3 fala lá, né? Aquele que não sabe cuidar da sua casa, não sabe cuidar das coisas de Deus. Então, uma prioridade é nós cuidar da nossa casa. Sim. Às vezes a gente quer cair, pregar lá fora. Eu sempre digo, eu já viajei 20 países, já fui para a África, já fui para muitos lugares, Bolívia, muitos lugares, Alemanha, Israel, viajei muitos países, mas eu sempre digo uma coisa, né? Pregar lá fora é fácil. Sim. Subir em cima de um caminhão lá na África, pregar. Eu quero ver nós pregar para a nossa família, porque eles te conhecem. Eu sei a luta que é da minha família, né? Por causa da idolatria, mas temos que amar. E para minha família, né? Claro, quando eu teve a oportunidade eu preguei, mas o meu testemunho vale mais do que uma pregação para eles. A minha transformação, porque evangelho é transformação de vida. Evangelho é boas novas. Sim. É boas novas, né? E é isso que eu tenho que deixar. Cuida da sua família, dos seus filhos, da sua geração, né? Então, você que é pai, você que é pastor, né? Quem dá paternidade
os seus filhos, não é avô, não é avó, nada, nem tio, nada. Quem dá paternidade, proteção, provisão e destino é você, que é o sacerdote da casa, que é a nossa primeira igreja. Verdade. É isso que eu deixo. Verdade, verdade. Muito boa, muito poderosa essa palavra, que a gente possa realmente guardar ela no coração. O nosso tempo, né, Pastor Fischer, de existência, ele é muito curto, né, para aquilo que a gente precisa construir nesse tempo. Né? 70, 80 anos, 90 anos, vamos botar aí, é um tempo que passa muito rápido. E nós temos essas 3 dimensões, né, para construir na nossa trajetória, né? Nós temos aí o nosso espírito, né, que é o nosso relacionamento com Deus, nosso tempo da igreja, o nosso tempo de chamado, daquilo que Deus nos criou para esse propósito. Nós temos essa dimensão emocional, que é a construção do relacionamento de mesa de família, e nós temos o nosso corpo, que trata em ser essa estrutura do nosso profissionalismo. Então a gente tem 3 dimensões para construir em tempo curto. E às vezes a gente vê que muita gente joga muito tempo fora. Perde muito tempo. Porque isso é um desafio para a gente colocar como prioridade as coisas, né? Mas tudo é prioritário, né? Tudo tem uma prioridade muito importante, o espiritual, o emocional, a construção profissional. E uma coisa assim que eu tenho aprendido nessa caminhada, né, da família, né, é preparar a nossa geração. O melhor culto não é para o adulto, o melhor culto hoje é para as crianças. Eles vão ser, né? Nós temos que a continuidade, né, geracional, né? Uma coisa que eu tenho falado, né, entendeu? Eu tenho dito para os meus netos, estuda inglês, porque Deus vai mandar vocês para fora. Para as nações. Para as nações. Então, preparar a geração é uma coisa fundamental. E a estação da criança, ela é uma das estações mais importantes da construção do ser, né? Preguei muito nos Ribeirinhos lá, vou esse ano de novo lá, 14 vezes, já fui lá. E o que eu tenho ensinado lá dentro, né? Lá eles pode tirar madeira, não para vender, mas para fazer igreja, fazer escolinha, e muitos eu fui lá, deixava as crianças lá fora brincando e não cuidava da geração. Uau. E chamava os pastor, depois de 2 anos eu voltei lá, estava lá a escolinha das crianças. Uau. Entendeu? Preparar a geração. O ministério mais importante de qualquer ambiente congregacional é o ministério da criança. Claro, tem muitos ministérios que são importantes, né? Mas... Entende? Preparar a criança. Eu estive no Peru, na ilha de Iquitos lá, e a gente até, assim, fizemos um trabalho bonito lá também, muito bonito, e falei para o pastor sobre, né, a gente mandou violão para lá, mandou DVD, que lá nem tinha força, era bateria, mas eles montaram lá, numa lanchonete à tarde lá, com uma bateria, e passavam os filminhos evangélicos. Isso para as crianças, isso é fundamental. Uau. É fundamental, né? A gente vê quantos homens e mulheres de Deus se tornaram numa potência de Deus na terra, mas eles vão contar a experiência que eles tiveram, foi na infância que eles foram marcados. Como hoje, assim, uma geração bem avançada, hoje na tecnologia, o que eu aprendi? Não é botar a criança lá dentro da sala, não. Como é que a gente para as crianças hoje? No visual. Põe 30 crianças lá. Eu já fiz trabalho aqui com os alunos dessa escola, né? Queria até que voltasse isso de novo. Nós tínhamos um trabalho muito lindo aqui, um trabalho de prevenção, né? A questão das drogas, vícios. Aqui dentro. Meu Deus. Mas não faz mais por quê, pastor? A prefeitura tem que liberar, né? A prefeitura tem que pegar Era a rede pública que trazia daí um colégio sempre, né? As professoras ligavam lá, e o prefeito liberava e trazia e passava um dia. Mas eu acho que isso aí é importante ativar de novo, né? Não, tenho foto, tudo ali, né? Foi um tempo muito bom, assim, esse trabalho de prevenção. Claro. Então, é uma coisa que marca as crianças, ensinar eles, né? Para não tocar na droga. A gente dava testemunho, passava um filme, isso é muito bom. Isso é o trabalho da igreja, é um trabalho nosso, né? E hoje a droga tem tomado conta de tudo. Eu vejo aqui, né, a gente trabalha com 30, sai um, bota outro, né, e como é importante. E o nosso trabalho, o que é aqui? É família. Com certeza. O que Deus mais ama, a família. O que o diabo quer acabar? Com a família.
Então, como é importante, né, esse trabalho de prevenção. Né? Espero que talvez a gente consiga fazer de novo esse trabalho. Benção demais, gente. Muito bom estar nesse dia aqui com o pastor Ficha, né, com toda a sua casa. Nós chegamos aqui de manhã, o pastor Ficha já preparou uma mesa maravilhosa para nós, né? Amém. Até ovo frito caipira teve para nós. O irmão Regi fez um pãozinho na chapa de 4 andares. Quase deu a Torre Eiffel. E foi muito bom. A gente se sentiu aqui em casa, pastor Ficha, né? Então, obrigado aí pelo teu tempo, né, disponível para a gente deixar aqui registrado um pouquinho da tua história, do teu chamado, né, de tudo aquilo que o Senhor tem, né, levantado aqui na cidade, né, tem realmente testemunhado, né, o amor de Deus na vida de tantas pessoas, né. Agradecer também o Regis, a Grace, que estão aqui nessa manhã. Tá chovendo, tá nublado, mas muito obrigado aí pelo trabalho que eles têm tido aí nesse projeto, como diretores, né, da empresa Alma Digital. Então você pode pesquisar aí o trabalho deles. Fechamos aqui, gente, né, essa 5ª edição, e eu quero deixar essa palavra aqui, ó, Efésios 4:15, né? Diz: antes seguindo a verdade em amor. Né? A verdade, ela está encapsulada, ela é governada pelo amor, né? Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, né? Do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para sua edificação em amor. Né? Se verdadeiramente estamos sendo, né, governados como igreja pela verdade, que é Cristo, né, que é uma pessoa, a nossa unidade, pastor Ficha, ela se torna inofendível, indivisível, indestrutível. Porque é a verdade que nos une, né? É o sacrifício da cruz que nos une. E nos liberta. Nos liberta toda a vida, né? Então não tem como nós vivemos em confusão, em conflitos. Então que o Espírito de verdade nos guie a cada dia para permanecermos na comunhão do corpo de Cristo, na cidade de Brusque, no estado de Santa Catarina, no Brasil e também juntamente com todos os nossos irmãos, né? Nas nações da terra. Tá bom, pastor Ficha? Obrigado, Amém. queridão. Deus continue abençoando a tua vida, teu ministério, tua família, tudo aquilo que ainda o Senhor vai fazer através de vocês aqui. Amém.